Eu quero ler um texto com você. Romanos 8, 26. Vamos ler Romanos 8, 26. Aleluia. Olha só. E da mesma maneira também, o Espírito, olha essa palavra, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu quero que você me permita ler uma outra tradução, a nova Almeida Revista e Atualizada diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste. Na outra versão está ajuda, nessa versão está assiste. Em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Veja bem, a palavra que aparece, se você consultar no original, lá no grego, eu vou ter que ler porque é complicada, é sonante lambanomai, meu Deus do céu, é um trava-línguas. E eu quero te dizer os significados dessa palavra, sonante lambanomai, trabalhar junto com. Olha só, a palavra que você leu lá em Romanos 8, 26, ajuda, significa isso, ó. Trabalhar junto com, lutar para obter algo juntamente com, ajudar a obter, de um modo simples, trabalhar lado a lado com alguém, percebe? Quando você lê lá em Romanos 8, 26, que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, está dizendo que o Espírito Santo, ele vem e ele trabalha comigo. Está dizendo que o Espírito Santo, se necessário for, ele vai lutar comigo para conquistar algo. Está dizendo que ele vai se chegar do meu lado e juntamente comigo nós vamos trabalhar. Nós vamos fazer algo. Perceba que não está dizendo que o Espírito vem e você fica parado e ele faz. É vocês juntos. É você e o Espírito Santo. Um trabalho em sintonia. Você e o Espírito Santo. Quando você entende isso, muita coisa muda na sua vida. Quando você entende que aquilo que você está fazendo, você recebe o Espírito Santo para te dar assistência, você não vai ter medo de dar passo de fé. Você não vai ter medo de ousar. Você não vai ter medo de conquistar. Por quê? O Espírito Santo está comigo, do meu lado, e Ele me ajuda. Eu não ando sozinho, eu não estou sozinho, Ele está comigo. O Espírito Santo trabalha com você. Coloca no telão, por gentileza, Marcos 8,34. Vamos ler juntos. Marcos 8,34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Muita gente romantiza isso. Eu quero te fazer entender o real sentido. Eu quero te fazer entender que essa chamada, esse discipulado de Jesus nos custa algo. Na verdade, nos custa tudo. A Bíblia diz que aquele que decide abrir mão da sua própria vida, verdadeiramente ele encontra a vida. Mas a Bíblia fala também que aquele que se apega à sua vida, ele acaba perdendo a vida. Então, quando Jesus faz um chamado, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu preciso te lembrar o seguinte: qual foi o exato momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo estava caminhando e ele tinha uma cruz sobre as suas costas? Qual foi o momento? Qual foi o momento em que Jesus está ali, caminhando, em uma via dolorosa, em direção à crucificação? Jesus carregou a cruz exatamente nesse momento de morte. Jesus carregou a cruz exatamente no momento em que ele estava indo em direção à crucificação. E na crucificação o que acontece, gente? Não é morte. Então quando você vê Jesus chamando você, mas ele coloca esse requisito, ele diz assim: ei, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Terceiro, vem. Para onde ele está indo? Cruz. Então o chamado para viver a vida de Jesus começa com a morte. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: eu já estou crucificado com Cristo. E porque eu morri para mim, agora Ele vive em mim. Agora Cristo vive em mim. Porque a vida que eu vivo, já não vivo mais para mim mesmo. Eu decidi viver para Deus. Decidi viver para Cristo. Eu preciso te conscientizar então que não existe a possibilidade de viver uma vida cristã se você não iniciar com a morte. Tem crente que quer estar bem vivo. Tem crente que... Mas começa com a morte do seu eu. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e venha comigo, estou indo para a cruz. Mata o seu eu, mata o seu orgulho, mata a sua arrogância, mata a sua prepotência. Mata aquilo que te impede de ter comunhão com Deus. Você vai ver, inclusive,
Lá em 2 Timóteo 2,12, nos diz que se padecemos com Ele, se sofremos com Ele também reinaremos. Então, para você reinar, é esse o processo: morte, depois da morte, vida. Você padece por um tempo, mas depois disso você reina, você governa. O governo só vem depois da morte. Na ótica cristã, você só ganha quando você perde. É uma loucura, eu sei, mas para Deus, para você ganhar, você precisa perder. Nessa noite, muitos aqui precisam abrir mão, perder a sua vida para ganhar a vida de Cristo. E a partir daí, o evangelho começa a acontecer na sua vida. A partir daí, o governo se torna real. Você vai ver que Jesus, ele em momento algum se propôs a ajudar você a carregar a sua cruz. Ou ajudou? Ele propôs. Ele falou: pega você, filho, eu estou indo para lá, estou indo para a cruz. Negue-se a si mesmo, pega você a sua cruz e vem, bora lá, estou indo para a cruz. Você vem comigo? Vem. Mas em momento algum Jesus disse assim: ei, calma, eu vou te ajudar a carregar a sua cruz. A cruz é sua responsabilidade, querido. Eu estou esperando em Deus. Não, você vai ter que carregar essa cruz todos os dias. Só que eis a boa notícia. Romanos 8:26, o que a gente leu? Nos ajuda na nossa fraqueza. Então, pastor Dan, a cruz está pesada, mas ei, chama o teu ajudador, chama aquele que vem, ele trabalha com você, ele pega essa cruz, ele te ajuda, mas que você vai chegar onde você tem que chegar, você vai, porque você tem a ajuda do seu lado. O Espírito Santo que trabalha com você. Chega em casa, pesquisa, você vai ver esse o significado. Trabalha com, faz força com, se necessário for, luta com para conquistar algo. Então o Espírito Santo vai estar sempre ali como aquele socorro bem presente, sabe? Aquele momento de angústia que você até pensa em desistir, mas aí você lembra: ei, eu tenho um ajudador, eu tenho o Espírito Santo que me ajuda nas minhas fraquezas, eu sei que Ele não vai me deixar desistir agora, eu sei que Ele não vai me deixar esmurecer, eu sei que Ele vai me ajudar. Ele vem, Ele levanta a cruz assim com você, vem filho, e vai te encorajando, vem, vamos. Ele vai te ajudando, Ele vai te animando. Então o Espírito Santo é fundamental na sua jornada cristã. Não tem como viver uma jornada com Jesus se você não tiver o seu amigo do seu lado. Porque quando você cair, está escrito: é melhor que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta. Ai, meu Deus. Quem tem o Espírito Santo, ele até dá uns trupicão, né? Trupicão. Ele dá mas ele tem o Espírito Santo que ajuda ele. Agora imagina, o cara não tem o Espírito Santo, ele tropeça, ele amba. Porque não tem a ajuda. É óbvio que sem o Espírito Santo nós não podemos nada, mas ele também não age sozinho. É uma parceria, é um trabalho em conjunto. Você e o Espírito Santo. Sabe, se nós olharmos lá em Efésios 2:8 e 9, diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então olha só, pela graça sois salvos. De quem é a graça? De quem é a salvação? Ok, então existe uma graça e uma salvação para me alcançar, mas a Bíblia está dizendo que se eu não tiver fé, se eu não interagir com Deus, se eu não comparecer com Deus, eu vou ficar devendo. Porque existe a salvação, existe a graça, mas para que eu acesse isso, eu preciso fazer algo, eu preciso crer. Então eu quero conscientizar você que na vida com Deus, o Espírito Santo vai agir, sim, mas Ele espera que você faça algo também. O Espírito Santo age, mas tem um passo que só você pode dar. Tem um passo que Ele não pode dar por você. Lá em Romanos 10:9 diz: a saber, se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvos. Mais uma vez, Deus está ali disponibilizando a salvação. Mas essa salvação não cai como chuva em cima de mim, simplesmente sem eu fazer nada. Mais uma vez, eu preciso fazer algo. Eu preciso confessar com a minha boca, crer com o meu coração. E aí casa, Deus tem a salvação, eu tenho uma atitude. Deus tem a salvação, eu tenho uma ação. Quantos são salvos aqui? A salvação caiu quando você estava lá sentado sem fazer nada no sofá? Você teve que ir em uma igreja, ou alguém teve que ministrar você teve que ouvir de Jesus, você entendeu que havia um plano de salvação sobre você, e aí você teve que dar o tão esperado passo de fé. Eu creio, eu recebo. Quantos aqui vieram confessar Jesus como Senhor e Salvador? Tinha uma salvação que foi anunciada para eles, mas eles precisaram dar um passo, eles precisaram agir, eles precisaram crer para acessar essa salvação.
Jesus lá em Atos 1, ele na verdade reafirma a promessa do Pai. E aí ele está lá em Atos 1, conversando com os discípulos após a sua ressurreição. E ele fala, ele é muito, muito claro: não saiam, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. E aí em Atos 2, depois de 50 dias, acontece o cumprimento da promessa. A vinda do Espírito Santo, lá em Atos 2, 4. E você vai ver que eles começam a falar novas línguas, uma das evidências físicas do batismo com o Espírito Santo. Eles começam a falar novas línguas, mas você vai ver que eles falavam aquilo que o Espírito Santo lhes concedia. Quem que falava? Era o Espírito Santo? Quem estava falando? Os discípulos. Quem concedia? O Espírito Santo. Mas quem falava? Eram os discípulos. Porque é um trabalho em equipe. Ó, eu te concedo, mas você fala, a gente está aqui, vamos trabalhar junto nesse negócio. Quando você vê um pastor profetizando, ele está trabalhando em equipe. O nosso apóstolo, quando está aqui, ó, profetizando, o Espírito Santo está do ladinho dele, estão trabalhando juntos. Ó, filho, essa é a palavra, vai, libera, vai, aquela metralhadora. Porque é um trabalho em conjunto. Porque tem crente que fala assim: não, eu vou ser cheio do Espírito Santo, e aí ele vai falar, e eu estou tomado, depois, o que aconteceu? Nossa, irmão, não lembro nada, o Espírito falou aqui na minha boca, não lembro de nada que aconteceu. Querendo atribuir ao Espírito Santo algo que ele tem que fazer. O Espírito Santo concede, quem fala é você. Eu acredito muito que é a inspiração do Espírito Santo, mas a voz que você está ouvindo é a voz do pastor Dan. É um trabalho em equipe, o Espírito Santo está ministrando e eu estou falando. Então, eu estou consciente do que eu estou falando. Ok? Porque ele concede e eu falo, a gente trabalha junto. Glória a Deus, gente, até aí tudo bem?